Na semana, começamos na segunda-feira, o Gaúcho Atualidade discutindo a questão da extração de areia no Rio Jacuí. A partir da série de reportagens que foi produzida pela Renata Colombo, pelo Fábio Almeida, pela equipe de cinegrafistas da RBS TV, que ao longo de 4 meses investigaram a extração de areia do Jacuí, com flagrantes de extração irregular, com falta de controle por parte da Fundação Estadual de Proteção ao Ambiente Natural, a FEPAM, o Meio Ambiente, e com uma reação muito forte das empresas que atuam nesse setor, tentando separar o joio do trigo. Tanto que na tarde passada, essas próprias empresas pediram um aumento da fiscalização, justamente para que pudessem ser distinguidas entre aqueles que trabalham corretamente, de acordo com as determinações, com as autorizações e licenças que recebe, daqueles que estão com prática irregular, por exemplo, minerando nas margens, o que foi visto e não há nesse momento quem assuma essa responsabilidade. E é por isso que nós vamos hoje ouvir o outro lado desse processo, que são justamente as empresas de mineração. Está na linha conosco o representante da Associação Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro, Sandro de Almeida. Sandro, um bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes do Gaúcho Atualidade. Bom dia, Carolina, Rosane. Bom dia. Bom dia. Ontem a Gabrita encaminhou um pedido, Sandro, de reforço à fiscalização. O porquê dessa medida e o que ocorreu desde o início dessas matérias até o dia de hoje? O motivo desse encaminhamento é porque a falta de estrutura, a falta de fiscalização gera uma insegurança, inclusive uma insegurança jurídica para todos os atores que estão envolvidos dentro do processo. O processo esse de mineração de areia, essencial ao desenvolvimento do Estado e que, por via da reportagem, causou muita polêmica, um desconforto, uma insegurança muito grande no setor. Reportagem essa que não é a primeira, a gente já teve em outras situações aí há 4, 5 anos atrás, né? Vem levantando o problema, o Jacuí fornece areia há quase 100 anos para a grande metrópole. Em contrapartida, nós temos hoje a edificação de todas as cidades do estado que dependem desse produto essencial, que é a areia, né? Existe a mineração, tem os impactos negativos, mas em contrapartida tem os impactos positivos, assim como foi colocado que até paus dentro do rio, etc. e tal, em função de queda de árvores. Mas também tem a contrapartida, que é a navegação, que se não tivesse mineração no Rio Jacuí, hoje não seria navegável também. Então a Agabritas, preocupada com isso que está acontecendo e também buscando uma segurança para seus associados, quer que funcione melhor o todo. Agora, a própria reportagem comprova que não é a maioria, é a minoria, até pelos números que a reportagem coloca, que é uma população de 120 dragas, e que no levantamento da reportagem foca 19 dragas, e se você dividir 19 por 4 meses, vai ver que são 4, 5 dragas, dentro do todo, do percentual total, são 4, 5%. Então, a minoria é que está fazendo e usando desta prática, e com certeza a Gabritas, o Sindibritas, é contra, não protege quem está fazendo errado. Pois é, Sandro, mas o que a reportagem mostrou é que, primeiro, não estão sendo respeitados, inclusive por empresas que têm a licença para operar, não estão sendo respeitados aquelas distâncias da beira do rio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que há uma dificuldade em, como disse o André, separar o joio do trigo. Como é que se pode separar o joio do trigo e como é que essas empresas que são filiadas ao sindicato, que têm licença para operar, podem mudar sua forma de atuação para que não desrespeitem exatamente esses limites que são a garantia de preservação do rio? Hoje nós temos uma grande ferramenta na mão e que, desde que implantada, a gente até está mais tranquilo, porque tem como comprovar os eventos anteriores. Então, a prova disso tudo e os eventos que a reportagem levanta, os episódios, podem ser rastreados separando o joio do trigo, sim.
empresas que estão fazendo correto, pessoas físicas e as que estão fazendo errado. Mas eu volto a frisar, a reportagem tem 4 meses, eu tenho 40 anos de atividade. É a minoria que está fazendo errado. E o rastreamento via GPS, que é uma ferramenta de último mundo, isso eu quero que todos entendam. Tem como voltar atrás e nós ver embarcação por embarcação, evento por evento, episódio por episódio, para clarear os pontos negativos que tem e quem está errado de fato e de direito. Eu quero só colocar uma outra coisa. Por exemplo, foi falado que tem praias, ok? Onde estão as 100 praias, as coordenadas, o nome das 100 praias, se é acima da primeira barragem ou abaixo da primeira barragem. Ou seja, nós temos mais de 6 ou 7 barragens edificadas no Rio Jacuí. Algumas para navegação e outras para geração de energia. É lógico que quando faz uma barragem, tem um barramento e o nível do rio aumenta. Se tu soltar essa água dessas barragens, eu não sei quantas praias vão aparecer das que são citadas. Agora, eu falo sempre no embasamento técnico e científico. Nós temos que ter laudos por pessoas capacitadas atestando ou uma universidade, o ITH, ou a própria FEPAM, o próprio DNPN, para a gente ter dados científicos e concretos. Nós temos que começar a apontar e dizer o nome das praias, o nome das empresas, e aí a contraprova é o rastreamento. O rastreamento que foi implantado em 2007 por uma portaria da FEPAM 065, que diz ali o que tem que ser feito, como tem que ser seguido os pontos, e uma resolução que é a 116. Então eu não vejo o porquê de tanto auê se tu tem como voltar e rastrear e saber quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Sandro, é a Carolina que fala com o senhor. Tudo bem, Fala, senhor Sandro? Carolina. Senhor Sandro, uma vez que o senhor demonstra que a associação de fato tem um grande conhecimento do que está acontecendo há muitos anos, de que maneira a associação pode contribuir na fiscalização daqui por diante e na reversão dessas irregularidades que o senhor mesmo lembra, são alvo de reportagens há bastante tempo? Ela pode contribuir de várias maneiras, né? Trabalhando em convênio com a própria CEPAM, com o DNPM, disponibilizando dados, ideias. Eu acho que tem que daqui para frente de um limão fazer uma limonada, ver onde é que estão os erros, porque o setor é fundamental no desenvolvimento do Estado, vamos dizer assim. Se o Estado quer desenvolvimento, precisa de infraestrutura, e para a infraestrutura precisa de areia. Então, eu acho que tem que se fazer uma corrente, e a reportagem tem um fato positivo que pensou, analisou, e está em debate o setor de areia como um todo, hoje, no estado do Rio Grande do Sul. São 14 milhões de toneladas, né, que o estado vai consumir. Então, assim por diante, a Gabrita está aberta para contribuir. Essa ideia do rastreamento e do monitoramento por GPS também já foi da Gabritas e do Sindibritas. Agora, temos que usar essa ferramenta adequadamente. Existem hoje 5 empresas homologadas. Uma é a Gente Terra, é a que mais é citada. Eu acho que teria que chamar essas empresas, ver o que elas estão fazendo. Mas esse rastreamento não está funcionando adequadamente ainda, né? Ele tem uma margem de erro muito grande ainda nesse momento. O que acontece, André, é o seguinte: se ele está funcionando ou não funcionando, aí os órgãos que têm que dizer, porque tem órgãos responsáveis pela cobrança e funcionamento de empresas desse sistema. Agora, ele fica rastreado ponto por ponto. Sim, ele tem uma memória. Se eu for lá buscar, ele tem memória para eu saber. E quando falam em monitoramento e rastreamento, confundem. Porque monitoramento é uma coisa, rastreamento é outra. Agora, essa fora dá os pontos. E os pontos, às vezes, eu até falei pro Fábio de Almeida, que hoje tem os dados, né? Até uma localização de onde ele estava para tirar um ponto de referência, pode ter um. E, por exemplo, a FEPAM tem um dado, SAD 69, e hoje está no CIRGA 2000. O Gente Terra tem o WGS 84, o DNPN, o Córrego Alegre, SAD 69. O repórter, quando ele tirou esses pontos,
Se ele não estava em cima da embarcação, estava numa embarcação dele ou na margem, já vai dar diferença de distância. Então tem pontos na reportagem, não que a gente está criticando ou não, eu acho que é válido até porque aborda o nosso setor como um todo, né? Nunca se parou para pensar e discutir e até valorizar esse setor que é tão importante, como eu sempre falo. Se não existisse areia e brita, não se edificaria a metrópole e outras cidades do estado. É absolutamente necessário para o desenvolvimento, que a gente só quer que ele seja absolutamente compatível com o meio ambiente. Mas, Sandra, antes da gente encerrar, eu gostaria de encaminhar só uma pergunta, só para posicionar o ouvinte que está chegando agora. Nós estamos falando com o representante da Associação Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro, Sandro de Almeida, que é em relação à própria sobrevivência do Jacuí ou a longevidade que ainda tem o Jacuí como jazida de areia, até porque vocês têm o interesse econômico na manutenção dessa jazida. Quanto tempo o Jacuí ainda resiste à exploração de areia, ou seja, ainda há areia para ser explorada no Jacuí, e qual é a alternativa que se tem do ponto de vista das mineradoras também para a questão que envolve a exploração de areia, já que a construção não vai parar? Quando eu falo do embasamento técnico e científico e no nosso setor envolve muito o meio ambiente, isso tem que ter um trabalho bem embasado e também não de um ano, por eventos, ou seja, tu tem que fazer um trabalho de 4, 5 anos, 10 anos, no verão, no inverno, no El Niño, Laninho e assim por diante. Embasamento técnico e científico, quando eu falo. As mineradoras tem um trabalho científico em relação ao seu jazimento, o que de repente teria que juntar num todo para saber. Sim, mas quanto tempo o Jacuí ainda suporta a exploração, por exemplo? Olha, eu quero dizer assim, uns 5, 10 anos aí, mas só que hoje já estamos com dificuldade para operar, dificuldades de jazimento, dificuldades até pelas imposições que vieram, de jazida, hoje com jazidas adormecidas dentro do próprio Jacuí, distanciamento de margem que é 50 metros, que pelo padrão internacional já é uma super proteção, isso vem do princípio da precaução, né? Então, falando em aumentar essa distância, que não vai resolver nada, nós temos que melhorar a fiscalização, até porque é uma minoria que usa dessa prática, não uma maioria. Então, o que tem que ser feito é estudar possibilidades de novas aberturas de jazidas. Aí o Guaíba se encaixa como sendo a número 1, pelo seu jazimento, pela largura, que é de 15 a 20 quilômetros, pelo comprimento, que é de 50 a 60 quilômetros, e pela proximidade da metrópole, reduzindo custo e usando ambientalmente corretamente as embarcações. E no mundo, 70%, 80% é feito assim dentro do recurso hídrico com embarcações. Só se usa outro método, que é o continente, quando falta no recurso hídrico. E o Guaíba se apresenta como uma opção número 1, mas tem que ter uma visão estratégica de governo, de Estado, dos órgãos e pensar ambientalmente, porque ali tu pode controlar, tu pode avaliar, tu pode fazer um planejamento da jazida como um todo e concentrar os mineradores em um local que tem pulmão, sim, para abastecer, quem sabe, para 1.000, 2.000, 3.000 anos o estado do Rio Grande do Sul. Recentemente fomos cotados para fornecer areia para o Japão, para os Estados Unidos, só que nós não temos como fazer isso, porque não tem jazimento e não tem o porto para fazer essa operação, até porque esse produto é um produto de valor baixo, então essa operação para exportar, ela não consegue a esses preços que estão sendo praticados no estado hoje. Sim. Mas, sem sombra de dúvida, o Guaíba é uma opção e uma opção sustentável. Nós já temos até EIA-RIMA no Guaíba com pedido de LP encaminhado em 2007. Então, o Guaíba vem sendo ventilado, estudado, não é de hoje. Essa possibilidade existe, é real e é viável. Então, eu acho que, doravante, nós temos que fazer uma corrente e levantar também os pontos positivos da mineração, que são muitos. Dentro da reportagem fala-se em 20 fitas que certamente tem pontos positivos também, que eu tenho certeza,
porque a gente conhece o setor de mineração do estado e do país, certo, e até do mundo, André. Bom, representante da Associação Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro, Sandro de Almeida. Sandro, obrigado pela entrevista aqui à Rádio Gaúcha, um bom dia, um bom trabalho a você. Eu que agradeço em nome da Agabritas e Quinto Brito, me coloco à disposição, e nós queremos mais espaço na mídia, até para não contestar ou colocar algum demérito na reportagem, e sim opinar sobre os pontos que a gente acha que podem ser melhorados e os pontos que tem que gera dúvida. Essa é a intenção toda, inclusive da reportagem, poder levantar um debate para que a gente chegue daqui à frente, avançando nesse processo, permitindo que a construção possa ir adiante, porque a sociedade precisa avançar, mas que o meio ambiente também seja preservado. Sandro, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado. Agora 8h33, 8h33, esse foi o assunto que nós abrimos a semana, a partir da reportagem feita pelo Fábio Almeida e a Renata Colombo. Conversamos aqui na segunda-feira com o presidente da FEPAM, por duas vezes, inclusive. Na quarta-feira, o Polêmica fez um programa muito forte, muito denso sobre esse assunto, e estamos encerrando, conversando com o representante da Agabritas para também ouvir a versão dos empresários, das pessoas que exploram esse setor. 8h34, voltamos logo depois do intervalo.